De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos razoáveis? Efeito da ociosidade, da falta de fé e frequentemente da satisfação plena de seus apetites e vontades, do tédio. Nós vivemos uns tempos nessas eras que vão acontecendo na humanidade, e a nossa sociedade de hoje, ela traz tanta informação, ela traz tantas possibilidades e tantas pressões que algumas pessoas têm dificuldade de colocar o seu livre-arbítrio a serviço da tranquilidade, porque não é tão fácil assim fazer escolhas hoje em dia. Então a ansiedade é uma entre muitas causas da depressão. Então esse tema depressão, ele vem de muito tempo já sendo estudado, né? Vem desde a época do pai da medicina, Hipócrates, vem passando por várias evoluções, mas mais ou menos a partir de 1920 é que as pesquisas começam a surtir efeito e começam a serem realizadas. Antigamente era chamado de melancolia, não havia esse termo depressão, e as criaturas eram melancólicas, entravam nesses estados de tristeza. Hoje em dia, a depressão já é olhada de uma forma pela medicina como uma patologia, e às vezes muito grave. Existem pessoas que a depressão leva ao suicídio. Antes, como é que se dizia há umas décadas atrás? A pessoa morria não era de depressão, era do quê? De desgosto. Já ouviram isso? O que é desgosto? Né? A depressão é um nome novo para uma coisa que sempre existiu. O que é melancolia? Está lá, não está lá? No livro dos Espíritos, né? O que é essa vaga sensação que nós temos e está preso aqui no corpo? Então, quantos nomes diferentes para a mesma coisa? Então, é uma questão moderna. Não é, é antiga. Que tem várias facetas e precisa ser olhada como um diamante, pelas suas várias facetas. A depressão é um estado de falta de ânimo, de sentimento de menos-valia em relação a si próprio e às coisas em geral. É um estado de abatimento do espírito. É um estado de tédio, de saturação da vida. Bom, vamos entender a palavra depressão como aquele momento de acrisolamento do espírito, né? A pessoa passa por depressão porque ela se acrisola, ela se encolhe, digamos assim, emocionalmente. Alguns fatores levam a pessoa a sofrer momentos de dor e sofrimento, de angústia, e ela se comprime. Depressão, ela fica comprimida, ela perde o prazer pela vida, perde o prazer pela relação humana, pela vida social, e ela, com a perda dessa alegria por si e também no seu relacionamento social, ela entra nesse estado desesperador. Antes de começarmos a olhar para as causas e consequências, precisamos lembrar de algumas coisas. Primeiro, tristeza, gente, é diferente de depressão. Tristeza é normal, todo mundo fica triste, fica alegre. Quando essa tristeza não vai embora nunca, aí ela vira uma doença. Aí é a depressão. Algumas pessoas hoje em dia,
elas ficam um pouco tristes, 1, 2 dias tristes, e elas já ficam apavoradas, buscam médicos, acreditando estar com depressão. Então, a tristeza que fica alguns dias, ela faz parte, ela é um sinal de recolhimento, de autorreflexão. É muito importante essa primeira diferenciação. Tristeza não é depressão. Hoje em dia nós sabemos que há um aumento significativo de casos de depressão. Eu tenho a impressão que é porque a vida exige bastante. Eu me permito fazer uma comparação que antigamente a vida era como um carrossel com uma valsa. Laralá, laralá, laralá. Agora, laralá, 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 não dá tempo de pensar direito. Mesmo quem vive em locais menos populosos, teoricamente a vida é mais tranquila, a quantidade de informação que a gente recebe é assim, muito grande. E isso acaba gerando uma ansiedade que acaba levando a um quadro depressivo, né? A ansiedade é quando você está indo muito rápido e a depressão é quando você está indo muito devagar. Então, acho que se você vai muito rápido durante muito tempo, chega uma hora que você vai começar a ir muito devagar, mesmo sem você querer. Podemos entender com o aumento da depressão se recorrermos ao Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, na questão 522, quando ele vai falar sobre pressentimentos. Ele vai dizer que antes de nós reencarnarmos, nós recebemos no nosso fórum íntimo as principais etapas pelas quais nós iremos passar. E quando essas etapas têm um caráter marcante, vem como um insight, um déjà vu. Não utiliza essa palavra déjà vu, mas como se fosse um déjà vu. Ou seja, quando encontramos com uma pessoa e temos aquela impressão que conhecemos aquela pessoa, ou passamos por um determinado lugar e temos a sensação que já passamos para aquele lugar. Quando nós perdemos o objetivo existencial, o objetivo da vida, e não assumimos os nossos compromissos, ou colocamos em prática os nossos compromissos assumidos no mundo espiritual, inicia-se o vazio existencial. E vamos procurar em coisas, em pessoas, para nós saciarmos esse vazio existencial. Esse paradigma materialista que a gente vive também, que a gente acha que a nossa felicidade ela está sempre nas coisas que a gente pode comprar e não nas coisas que a gente está sentindo. Então isso tudo vai gerando essa fábrica de depressivos, né, que é o nosso mundo atual. É por isso então que algumas pessoas apresentam essa depressão que elas estão sentindo. É um excesso de atividade, é um excesso de informação, é uma pressão social, é ela não se sentir capaz de desenvolver a sua vida, é ela sentir que alguma coisa não está bem, ela cultivar esse sentimento. Então a pessoa cai em depressão. Agora, é claro que nós também precisamos pensar, não é? Que às vezes é um problema psicológico, é um problema neurológico, teremos que buscar as causas outras, que não puramente espirituais da depressão. Tem pessoas que nascem depressivas, tem depressões que transitam de uma existência para outra, a pessoa carrega essa depressão de uma vida para outra, sem resolver as questões essenciais, e existem as depressões que são decorrentes de algum fato impactante. A pessoa tem, às vezes, uma discussão com alguém, sofre ali uma certa desarmonia interior e vai somando. Aí no dia seguinte, no mês seguinte, na hora seguinte, isso vai somando a tal ponto de quando ele se dá por conta, ele está carregando todo esse fardo, esse peso do que ele mesmo armazenou ou colocou camadas a camadas. E a pessoa fica traumatizada e depressiva. E com isso, nós entramos num estado de fechamento, de desespero muitas vezes. A perda da dimensão do outro, ela quase que simboliza a perda da importância do outro. É muito comum as pessoas dizerem, mas reaja pelo seu filho, reaja por não sei quem. Mas a pessoa perdeu essa capacidade. Já não depende mais de um esforço próprio, muitas vezes, dependendo do grau da depressão. E muitas vezes as pessoas acreditam que para sair da depressão basta boa vontade, ou é falta de boa vontade
do deprimido para sair da situação em que ele está. Por vezes é necessário um tratamento psicológico, medicamentoso, espiritual, enfim, a pessoa precisa de ajuda para sair do estado depressivo. Depressão não é frescura, depressão não é preguiça. Qual é a causa da depressão? Muitas vezes as pessoas perguntam. A causa isolada é muito rara, então é uma combinação, muitas vezes é uma mistura de vários ingredientes para formar o bolo da depressão. Esse conjunto de sintomas, nós temos muitos elementos. Humor deprimido, perda de apetite, pode ter muito sono ou pouco sono. Nós temos também, dentro daquilo que consideramos como depressão, estados de ansiedade também presentes, uma tristeza muito grande, uma falta de interesse pela vida, a perda da autoestima e assim por diante. Nós podemos encontrar vários desses elementos ou alguns deles. Eu vejo que quando se fala dessa doença da alma, a alma, o espírito, ele já está afetado, já está doente, não é? Ele desiste de algumas coisas, dos seus sonhos, dos seus ideais. A pessoa não cuida mais do seu corpo, que está de alguma forma retratando o espírito. Então, ela está expressando no mundo externo como o seu mundo interno se encontra, desencantado, sem esperança, sem vida, não é? É como se as coisas perdessem todo o colorido, e ela costuma dizer isso, né, que o mundo está chato, as pessoas, e ela não percebe que ela está, na verdade, transferindo ao exterior o mundo interno dela, o mundo como se encontra. Então precisamos tomar cuidado. A primeira coisa é, a depressão geralmente cada pessoa ela tem o seu processo. Só ela sabe, naquele momento, o que ela está passando. Alguns médicos dizem que, assim, não é, qual o diagnóstico? A pessoa tem depressão. Não. Cada pessoa ela vai ter um conjunto de situações, de contexto na vida dela. E esse mundo interior só ela conhece. Depressão não é frescura, depressão não é preguiça. É muito importante que possamos olhar com esse olhar de respeito e de encontrar soluções. Agora, como é que nós podemos então lidar com a depressão? Que caminhos nós podemos buscar? Que tratamentos, que soluções? Pelo mesmo caminho. Primeiro, quando nós somos crianças, nós precisamos que nos deem atenção, que nos deem carinho, que nos cuidem, que nos amamentem. Precisamos. Enquanto crianças, nós precisamos de atenção, apreciação, aceitação e amor. Certo? Só que quando crescemos, nós podemos nos dar isso? Podemos. Cada um de nós pode se dar atenção? Pode. Se dar atenção para o físico, para o emocional, atenção para o que está pensando. Podemos. Podemos, em vez de esperar que o outro me reconheça, eu posso me reconhecer? Posso. Eu posso me aceitar do jeito que eu sou e me amar? Então, aí é que começa a maturidade emocional. Porque a maioria de nós, imaturos que somos, não temos aula de emoções na escola e vamos a trancos e barrancos aprendendo como podemos. Mas essa é uma dica ótima. Outra coisa que às vezes temos dificuldade é a autoobservação ou o conhece-te a ti mesmo, né? O conhece-te a ti mesmo que aprendemos na pergunta 919, como é que nós fazemos para melhorarmos? Um antigo, né? Ou em Delfos, né? No oráculo de Delfos, tinha lá escrito, conhece-te a ti mesmo. E embaixo, assim, nada em excesso. Nada em excesso. Isso vale para todos os campos da nossa vida e para todas as áreas. O seu Hugo de Cambé diz que ele curava a depressão em 3 meses
pondo a pessoa deprimida, além do tratamento com o psicólogo, com o psiquiatra, a trabalhar na sopa dos pobres. Porque realmente a depressão, tanto quanto outros pensamentos obsessivos, faz o indivíduo, é produto do indivíduo estar fechado nele mesmo. Ele se vê como o centro do universo. Ele cansou, nada interessa, nada tem graça. Ou fazer uma sopa para os pobres muda o foco. Ele vai descascar cenoura, ali todo mundo brinca e de repente ele descobre que existe um mundo além dele. Como nós dissemos, se você já percebe uma tendência, começa a se cuidar já, né? A terapia, e hoje em dia existem várias terapias nesse campo para poder auxiliar. E também evitar as comparações. Porque quando eu me comparo, eu sempre vou encontrar alguém que tem uma situação melhor que a minha em todas as áreas, eu vou. Sempre vai ter alguém com mais saúde, com mais beleza, com mais todos, o que eu quiser. Assim como aqueles que, nessa comparação, têm menos. Então, isso é um desgaste e nós, quem compara, para. Lembra disso? E aí vamos adiante, né? E também mentalizar o estado anterior à crise. Isso durante a crise. Se você conseguir parar, você que já está passando por essas crises depressivas, e você visualizar como é que você estava antes, isso auxilia muito a baixar a ansiedade. A depressão, ela pode levar a um processo obsessivo, como também o contrário pode acontecer. Um processo obsessivo pode ocasionar a depressão de uma criatura que está sendo visada por um espírito perseguidor. Mas, em verdade, o que motivou a obsessão foi o modo de pensar e de sentir. Ela ofereceu sintonia ao espírito obsessor. Quando o humor decai, fica instável, quando nós ficamos pessimistas, os pensamentos derrotistas, nós vamos encontrar no plano espiritual sintonia, nós vamos encontrar afinidades nesse mesmo campo, que intensificam o nosso estado individual. Chega um certo momento em que essa tristeza crônica, ela altera o funcionamento do nosso cérebro. Então, os neurotransmissores, que são os hormônios que a gente produz no nosso cérebro para transmitir as mensagens de um neurônio para o outro, eles começam a sofrer uma alteração. E aí fica faltando alguns neurotransmissores que são importantes, a serotonina é o principal deles. Nesse momento, mesmo que você faça um tratamento psicológico e faça um tratamento espiritual, o seu cérebro está viciado na tristeza. E aí você vai precisar de uma medicação para te ajudar a sair daquele ciclo vicioso. Então, nesses momentos, o tratamento médico, né, com o antidepressivo é muito importante. O que não adianta é você tomar só o antidepressivo, que está agindo no efeito, e não ir atrás da causa. E, às vezes, na causa, tem uma origem de obsessão. Por isso que nós aprendemos com Jesus que a porta é estreita. Ninguém vai poder cuidar de se alimentar melhor por mim, se eu pedir, que seja tomar um gole de água por mim, não dá. Então, tem uma questão que é cada um assumir, falar, poxa, eu recebi esse diagnóstico, como é que eu me sinto? Quais são os meus sintomas? Não é? Então, se apropriar. Segundo, além de saber que depende de você, que você provavelmente, porque não temos no Espiritismo, no capítulo 5, causas atuais e as causas anteriores das aflições. Muitas vezes você diz assim, mas eu não tenho motivo para estar em depressão. O médico me diagnosticou, eu tenho vários, mas eu não tenho, minha vida está isso, aquilo. Bom, se você não tem uma causa atual, pode ser uma causa anterior. Existem pessoas que passam a vida toda tratando, eu conheço muitos casos de pessoas que estão na nossa casa espírita e que trazem processos depressivos praticamente desde criança. Ou adolescentes, a depressão desponta e a pessoa hoje tem 40, tem 50 anos, já tratou com todos os médicos possíveis, toma toda a medicação possível e continua assim, denotando que é o espírito que traz isso por uma situação do passado. Porque esta não é a única existência que ela tem. Ela já teve milhares de existências, ela já teve atritos, afetos, né, de pessoas que estão desencarnadas ou encarnadas, e aqueles que em algum momento se sentiram prejudicadas por ela, vão aproveitar esse estado depressivo para assediá-la ainda mais, jogar ideias doentias na cabeça dela, de menos-valia, e ela vai se afundando cada vez mais na situação. Mas não é sempre, não são 100% dos casos. Então eu acho que vale a pena um diagnóstico bem feito
o tratamento medicamentoso, o tratamento psicológico e o tratamento espiritual. O centro espírita permite uma mudança de mentalidade. Primeiro, você é um espírito indestrutível. Este momento é uma passagem, amanhã será outro dia. Já nas questões exteriores, quer dizer, o que eu posso fazer? Além de cuidar de mim, que ninguém pode fazer por mim, eu posso, enquanto eu cuido de mim, fazer alguma caridade? Eu posso, né? Mínima que seja, mínima. Né? Ler sobre espiritismo, as obras todas, inclusive que falem do tema preces, conexão com o plano espiritual, né? Exercícios de perdão e auto-perdão. Isso é muito importante porque muitas pessoas, pela culpa, têm um chicote, né? E vão, nossa, é uma autopunição profunda. E é só fazer, né? Você não fica bravo com uma criança de 3 anos que não sabe tabuada. Bom, se no passado, em outra existência ou nessa, você teve alguns comportamentos que hoje você se condena, por isso você se culpa e se autopune, que tal olhar para você com os recursos que você tinha naquela época, quando você fez o que fez? Auto-perdão, muito importante. E exercitar o perdão ao outro também. Se a gente pretende ajudar alguém que sofre de depressão, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender que aquela pessoa está doente. Né? A gente vê muitas vezes alguém querendo ajudar, mas já chegar assim, culpando aquela pessoa. É importante incentivar essa pessoa a buscar uma saída. Uma das dicas que eu costumo dar é, por exemplo, uma revista aberta, ali, posta, mas aberta já lá no tema, né? Ou um texto, uma folha digitada, letra grande ali, solta. Né? Uma outra coisa que funciona é, no Evangelho no Lar, ou quando você faz as suas preces, conversar mentalmente com a pessoa, porque nós sabemos do poder e da eficácia da prece. Né? Então aí sim, você entra em sintonia e conversar, porque a primeira coisa, e o ideal é você falar diretamente com a pessoa e se há uma aceitação, até oferecer ajuda para procurar auxílio. E essa orientação, primeiro, não menosprezar o tratamento medicamentoso, que ele é útil e necessário. Segundo lugar, ouvir aquela pessoa, né? E trazer para ela horizontes novos, né? Uma possibilidade, que ela veja uma possibilidade de se recuperar e dar o apoio emocional para essa pessoa. O conhecimento da realidade espiritual pode ajudar muito a criatura, o espírito encarnado, o homem, a pessoa humana, a se libertar da dolorosa enfermidade chamada depressão. Agora, é preciso que isso seja modulado, seja didaticamente programado para facilitar o ingresso da pessoa nesse nível de conhecimento libertador. O centro espírita permite uma mudança de mentalidade. Primeiro, você é um espírito indestrutível. Este momento é uma passagem, amanhã será outro dia. A cada dia, dizia Jesus, chegam as suas dores, os seus problemas. O indivíduo aprende que nunca está só, que além do anjo da guarda, ele tem um exército velando por ele. A pessoa que está fazendo o atendimento na casa espírita vai então orientar que a doutrina, ela está trazendo para a pessoa condições para enfrentamento dela mesma, mas de uma forma positiva, e também olhar a vida com outros olhos, olhar a misericórdia divina, a bondade divina, que ela é um espírito imortal que merece ser feliz. Tudo isso vai ser passado para a pessoa. Agora, ela tem os passes do tratamento através dos passes da fluidoterapia, também a frequência a grupos de estudos, as palestras, aos estudos, enfim, esse conjunto ajuda muito e pode fazer a pessoa renovar-se e começar uma vida nova. E muitas vezes a doença nos torna honestos. E às vezes assumir uma depressão é se tornar honesto, para procurar dentro de si e fazer esse mergulho profundo, como nós vimos aqui. Se eu não encontro a causa da depressão no momento atual, ele pode estar numa existência passada, e aí eu trabalho o auto-perdão. Então, independente se a causa é de existências anteriores ou da atual, independente se ela foi causada por um relacionamento familiar, afetivo,
se profissional, independente, você tem a possibilidade e a vontade, e são forças do espírito que quando você pede para alguém, ou que já passou pelo processo, ou que já tem uma força de caráter, essa pessoa te estende a mão, porque estamos aqui todos, alguns já estão em estágios um pouquinho mais amadurecidos, outros um pouco menos. Então, pede a mão. Toda vez que uma mão se estende, uma mão acolhe. E isso tanto no plano espiritual como no plano material. Quando é sincero esse pedido, essa mão que se estende, a outra vem e acolhe. E que possamos, nessa troca, aqueles que ainda passam pelas dificuldades, aqueles que já estão numa condição melhor, se você está numa condição melhor, estenda a mão para aquele que vem ainda numa dificuldade maior. Mas todas as nossas mãos, nesse momento, simbolicamente, elas se erguem, né? Porque é do alto. E nós sabemos que é do Pai, como já foi dito aqui, e do Mestre Jesus, que vem muitas bênçãos. E tantas lições vieram. E nesse sentimento, onde somos todos iguais, de onde somos todos irmãos, aí nós nos conectamos e agradecemos por mais essa oportunidade de vida. Porque, como dissemos aqui, escolher ficar vivo, isso é uma rara alegria. Para aquele que exerce suas atividades com um objetivo útil e de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árido e a vida escoa mais rapidamente. Suporta as contingências da vida com mais paciência e resignação, quanto age tendo em vista uma felicidade mais sólida e mais durável que o espera.